Aleluia. Amém. Graças a Deus. Quem está animado com Jesus? Diga amém. Eu ontem, não sei se alguém assistiu o jogo ontem nas Olimpíadas. Não, né? Eu assisti. A segunda parte, o segundo tempo, porque o primeiro tempo eu tinha um compromisso e eu não via a hora de voltar para casa. Daí eu cheguei em casa, liguei, né? Eu perdi o primeiro gol, mas eu vi o restinho, né? E eu fiquei feliz da vida. E eu quero que o Brasil esteja ganhando, né? Mas o mais importante que a minha esposa notou, e foi tão marcante, é que muitos dos jogadores do Brasil temem a Deus. Quando fizeram um gol ou alguma coisa acontecia, apontava para cima. O próprio Neymar fez isso. Ou se ajoelhavam e apontavam para cima. Ou se agrupavam e oravam. E, gente, eu sei que nem todos eles são cristãos, vamos dizer. Talvez nem todos têm temor de Deus. Mas uma coisa eu sei, Deus está sendo exaltado. E não só pela vitória, mas também pelas atitudes. Como sabe que o Brasil está precisando de Jesus? O Brasil. Eles foram vencedores ontem. E hoje o time do voleibol, né, também, graças a Deus. Eu digo, né? Eu gosto que o Brasil ganhe. Mas eu quero falar de outro vencedor hoje, como vocês estão vendo ali. Eu quero falar sobre Jesus vencedor. Diga comigo, Jesus vencedor. Nós temos um querido irmão lá no sul. A gente morou 7 anos em Joinville. Moramos quase 30 anos, 28 anos em Curitiba. Então a gente conhece muito bem o sul. E moramos 15 anos no norte do Paraná, mas para vocês é sul também, né? Então, mas a gente está há 7 anos em Joinville e agora estamos aqui em São Paulo. A gente mudou faz 2 meses. Aqui na Granja Viana, aqui pertinho, né? Levamos acho que 20 minutos para chegar aqui, eu pensei que ia levar 1 hora, né? E foi rapidinho, chegamos aqui, pertinho de casa. Mas lá em Joinville, há um irmão chamado Cleiton, é ele que está correndo na tua frente ali, na projeção. O irmão Cleiton não corria, ele não era corredor. E ele deve ter seus 45 anos, mais ou menos, tem 2 filhas já moça, uma delas está terminando faculdade teológica, vai casar com o nosso neto em dezembro. Nós temos 2 netos já casados, tem mais um que vai casar agora no fim do ano, lá em Joinville. Mas quando ele venceu, ele começou a correr. O irmão Cleiton começou a fazer corridas, ele alcançou o pódio, 3º lugar, 2º lugar. Depois ele chegou ao 1º lugar, 10 mil metros, 10 quilômetros. Então, ele estava correndo e ele começou a ser vencedor. Mas ele disse, a minha maior vitória foi quando Jesus deu a sua vida por mim e tomou o meu lugar na cruz. Isto achei precioso. Ele colocou na internet, no Face, né? Ele colocou, a minha maior vitória foi quando Jesus deu a sua vida por mim. Aleluia. E tomou o meu lugar na cruz. E o interessante, eu colocaria aqui, mas não deu tempo, tem uma foto dele com o primo dele. O primo dele chama-se Rodrigo. Rodrigo é cadeirante. Rodrigo teve um acidente há alguns anos atrás que deixou ele paraplégico. E ele então anda de cadeira de rodas. E então o Cleiton, quando entregou a vida a Jesus, e Deus começou a agir na vida dele, e mudar a família dele, a esposa se converteu, as filhas se converteram, mas ele não ficou contente, ele queria ver mais da família dele. E tinha um primo, este primo Rodrigo, que ele começou a orar por ele e falar de Jesus para ele, e o Rodrigo se converteu. E a esposa dele se converteu, e o filho dele se converteu. Só que um dia o Cleiton viu assim, a tristeza de um cadeirante. E ele convidou o primo dele para uma corrida, para uma maratona. Mas e daí? E pegaram, ajeitaram a cadeira de rodas dele, né? E foram para a corrida. Depois conseguiram aquelas cadeiras de roda próprias, né? Para a corrida. E agora estão os dois
compartilhando pódios. Os dois estão correndo em nome do Senhor. E eu vi estampado no rosto do Cleito uma alegria tão grande, parece que uma maior alegria do que quando ele estava no pódio sozinho. Parece que agora empurrando aquela cadeira 10 mil metros, não é brincadeira, seja lá o que for, não sei quanta distância, mas eu vi tanta alegria no rosto dele. Gente, Deus está dizendo que nós também temos uma corrida na nossa frente. Quantos de vocês querem correr esta corrida para a glória do Senhor? Adiantando aqui, e o vencedor é Jesus. Em João 16, versículo 33, Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Diga comigo, Jesus é o vencedor. Em Apocalipse 3:21, Jesus disse: ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Jesus está dizendo, não é como se o Cleiton estivesse dizendo: eu não quero ficar só no pódio, eu quero que o Rodrigo esteja comigo. Como Jesus estivesse dizendo: eu não quero ficar sozinho com meu Pai no trono, eu quero que meu povo também, meus filhos, meus irmãos, eu quero que muitos e muitos, faz assim comigo, fala, muitos, fala de novo, muitos estejam comigo no meu trono. Quando sabe que tem lugar no trono? Ele está dizendo: ao que vencer, darei o direito de sentar comigo. Como que nós podemos vencer também? Em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu quero que vocês percebam comigo duas coisas nesta passagem, dois aspectos da vitória. Jesus disse que não apenas devemos nos livrar do pecado, mas também devemos nos desvencilhar dos atrapalhos, dos embaraços, daquilo que pode dificultar a corrida. Então, primeiro é vencer os embaraços, e depois a gente pode pensar em ganhar a corrida. Amém? Como vencer? A resposta está no versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quantos querem olhar para Jesus? Amém. Isto é super importante. Quem vence? Aquele que crê. Em 1 João 5, 4 e 5 está escrito: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A fé na pessoa de Jesus traz a vitória de Jesus para o nosso lado. Cutuca o vizinho e diga: você tem vitória em Jesus, viu? O que precisa ser vencido? O que a gente precisa vencer? Primeiro, o pecado e também, como a gente falou, os embaraços, os atrapalhos. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Interessante, quando Paulo fala que devemos nos livrar de tudo que atrapalha ou dos embaraços, ele pode estar se referindo a uma prática dos atletas daquela época de Paulo. Os atletas que corriam nas Olimpíadas na Grécia antigamente e pela história, eles usavam chumbo nos pés para correr. Eles não tinham tênis, mas eles colocavam chumbo nos pés para correr nos treinos.
E eles corriam com muita dificuldade com aquele chumbo nos 2 pés. E quando chegava a hora da corrida, tiravam o chumbo e corriam. E isso ajudou muito eles a fortalecer as pernas e terem condições maiores e melhores para a corrida. Hoje em dia, eu não sabia, mas fiquei sabendo que hoje em dia os atletas fazem a mesma coisa. Só que hoje vem um tipo de tênis especial que tem uma parte que coloca o chumbo por cima. Hoje mesmo os atletas também usam chumbo para treinar as pernas e treinar os pés. E é uma coisa bem interessante. O que precisa ser vencido? Primeiro, nós precisamos vencer os leões. Diga comigo, leões. Em 1 Samuel 17:37, diz, o Senhor, Davi está dizendo, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Quando Davi estava diante de Saul e estavam querendo achar um homem para confrontar Golias, mas Davi disse, eu vou. E Saul diz, mas você não pode, você é um guri, você é um jovem. Você não tem condições, não tem experiência, e não tem nem armadura, não tem nada. E ele disse, não, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele vai me livrar desse filisteu. Aleluia. Glória. Então, gente, nós temos, eu quero dizer, quais são os leões da vida? Os leões, achar aqui em algum lugar. É aí, os leões. Os leões podem se referir ao diabo e aos seus demônios. Os leões podem se referir ao diabo e aos seus demônios. Em 1 Pedro 5, 8 e 9 diz, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Em Efésios 6:12 diz, sabendo disso, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Depois ele vai dizendo, mas é contra principados e potestades e os dominadores das trevas, do ar. Então nós percebemos que a nossa luta, realmente, os inimigos, nós temos leões à nossa frente, mas Jesus é maior. Quantos creem que Jesus é bem maior? O que mais precisa ser vencido? Nós precisamos vencer as raposas. Diga comigo, raposas. Em Cantares 2:15 diz, apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Então, não é só leão que cria um problema, mas raposa também cria muito problema. Um leão não vai entrar dentro de, digamos assim, de uma chácara, de um vinhedo e estragar as uveiras. Mas o leão não pode, mas uma raposa sim, porque é pequenininha e consegue e faz um estrago terrível. E assim também na Bíblia faziam este estrago. Quais são ou quem são as raposas? Uma das raposas eu coloquei aqui é o medo. A palavra do Senhor diz que Jó falou, aquilo que eu temia me alcançou. Antes que ele sofreu toda aquela desventura na vida dele, ele tinha um medo, escondidinho, mas tinha um medo que alguma coisa podia acontecer de ruim. Pedro estava no barco. E quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas na direção deles, ficaram com medo. Mas Jesus disse, não tenho medo, sou eu. E Pedro disse, Senhor, se és tu, me chama, que eu vá ter contigo. E Jesus disse, vem. Quem já ouviu este vem de Jesus? Quando tudo está complicado, o mar agitado, a tempestade, e no meio da tempestade, Jesus disse, vem. E Pedro não deu outra, ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas na direção de Jesus. Não sei quantos metros ele andou. Mas a Bíblia depois diz que ele de repente sentiu o vento, viu aquelas ondas frias e bravas e começou a ter medo e começou a se afundar. E clamou, gritou, Senhor, socorro, ajuda-me, Senhor. E Jesus estava bem pertinho e ele pegou ele pela mão e levantou. Eu não
creio que Jesus carregou ele no colo para o barco. Eu creio que os dois andaram. Quem gosta de andar de mãos dadas com Jesus? Então, muito bom isso. Mas o medo é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Deus me livrou de grandes medos na minha vida. Eu não tenho tempo para entrar nisso. Mas Deus me livrou realmente de grandes medos. E eu louvo ao nome do Senhor por isso. Vícios. Vícios podem ser raposas e vícios podem ser leões. Depende do tamanho do vício. Quando sabe que as raposas podem virar leão? Naturalmente não, mas espiritualmente sim. Os vícios, a pornografia é terrível, queridos. Porque a pornografia pode ser um pouquinho de desvio da atenção, um pouquinho de ver o que não deve estar vendo, mas daí a pouco a pessoa que está viciado naquilo não consegue abrir mão, nunca fica preso, uma prisão terrível. As novelas também. A fofoca também. Pastor, o senhor deveria ter colocado ali drogas, bebida. Esses são mais comuns. Então todo mundo sabe que droga e bebida vicia. Mas quando sabe que novela vicia? Rodízio de cama na tua frente diariamente. Vicia ou não vicia? Vicia ou não vicia? Fofoca. Vicia? Tá bom. É isso mesmo. E conforme o tamanho, pode ser raposa ou pode ser leão. Quantos querem se livrar disso aí? Amém. Legalismo. Legalismo também pode ser uma raposa que tem igrejas tão legalistas que as pessoas só falta fazer continência para entrar pela porta. Não pode isto, não pode aquilo, não pode aquilo outro, pode isto, pode aquilo, mas não pode aquilo. Então a igreja fica tudo cheio de legalismos. Como sabe que legalismo não salva? A religião não salva. A religião é como religação. É o que o homem faz para chegar a Deus, mas não dá certo, nunca chega. Mas a salvação vem de Deus para o homem. Amém. O pecado não confessado e deixado, isto pode ser uma raposa e pode virar um leão. Em Provérbios 26:13 diz: aquele que encobre seus pecados não prosperará, mas aquele que os confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amém. Então o pecado não confessado, não deixado, pode ser terrível na tua vida. Mágoas e amarguras. Muitas vezes nós vivemos curtindo uma mágoa por muito, muito tempo, e aquilo é terrível. Porque quem está com mágoa e falta de perdão, está numa cadeia, está numa prisão. E muitas vezes está pensando, puxa, aquela pessoa que me ofendeu, aquela pessoa que me fez mal naquele dia, falou aquilo que falou, fez o que fez, não sei o quê. Mas aquela pessoa está numa boa nessas alturas, e você que está preso. Alguém diz que o não liberar perdão é como alguém que estivesse bebendo veneno querendo que outro morra. Quem está me entendendo, diga amém. Nós conhecemos uma mulher há muitos anos atrás em Curitiba. Era uma mulher muito amável. A gente gostava dela, só que ela estava deprimida. Um dia a gente foi visitá-la. E na visita a gente estava conversando. Irmão, o que é? Por que está tão deprimida? O que acontece? Diz: não, eu não consigo perdoar. Eu não consigo liberar perdão. Mas você tem que perdoar a pessoa. Não, é meu pai. Eu vi ele quando eu tinha... Quantos anos ela tinha? 9 anos. Ela viu o pai dela matar a facadas a mãe dela na frente dela. E ela disse: eu nunca vou perdoar meu pai. E aconteceu, é verídico. Mas naquela noite nós oramos e ela liberou perdão. E a minha esposa disse que ela fez mais do que isso, né? Ela conseguiu. Foi na prisão, levou uma Bíblia, falou da salvação para ele. Então, ele ficou 25 anos na cadeia, ele ia sair, tinha acabado o tempo, e ela queria que ele saísse convertido.
conhecendo Jesus. Ela mudou, as pessoas mudam, o semblante muda, aquele peso é tirado. Quem pode dizer glória a Deus? Gente, a mágoa não vale a pena guardar. Diz em Hebreus 12, versículo 15, não deixando brotar em nós uma raiz de amargura. Porque aquela raiz de amargura não apenas contamina a gente, mas contamina as pessoas ao nosso redor. Quem já visitou alguém que estava assim com mágoa? Você chegou numa boa e você foi fazendo a visita, mas lá no meio do caminho você está olhando o relógio para ir embora porque aquela pessoa só deprime. Você estava se deprimindo só ficando com a pessoa. Você chegou a fazer a visita com o pneu tudo calibradinho. Quando você saiu estava pneu murcho. Quem está me entendendo? Gente, Deus quer mudar nosso coração. Deus quer que a gente libere perdão. Porque quando nós liberamos perdão, estamos sendo como Deus. E a Bíblia diz que quando nós não perdoamos, Ele não nos perdoa. Mas quando nos perdoamos, Ele nos perdoa. Amém? Ciúmes e inveja são outras raposas. Ciúmes, inveja, esse tipo de coisa vão destruindo a vinha, vão comendo as uvas do fruto do Espírito. A nossa vida vai se acabando. Um espírito crítico, um olhar crítico. Em Mateus 7, 1-5 diz que nós não devemos ter um espírito crítico, nós não devemos julgar. Diz que nós não devemos julgar para não sermos julgados. E porque aquilo vai obstruindo a nossa visão. Diz que quando nós vemos que nosso irmão está com um cisco nos olhos, nós devemos verificar se nós não temos uma viga no nosso próprio olho. E devemos tirar primeiro a viga para depois remover o cisco que está no olho do nosso querido irmão. Então, um espírito crítico não vai resolver nada, mas um espírito amoroso. Um coração aberto para amar, mesmo que o irmão tenha dificuldade, mesmo que o nosso irmão está errando, está em pecado, mas nós podemos amá-lo, nós podemos levantá-lo em Jesus, podemos ser uma bênção para ele se livrar daquilo. Amém? Preguiça. A preguiça também é uma raposa. A Bíblia diz que um pouco de fechar os olhos, um pouco de tosquenejar e um pouco de sono demais, e diz que a pobreza vem repentinamente, rapidinho. Então, a preguiça também é uma raposa. E tem muitas outras raposas que a gente podia estar citando aqui, mas o tempo não dá para isto. Quem são as raposas? São as pequenas coisas que podem crescer. Sansão não foi vencido rapidinho, foi cedendo pouco a pouco para Dalila. Ele foi cedendo pouco a pouco. As raposas vão pouco a pouco comendo e virando leão em nossa vida. Quando a gente mudou para Curitiba, há muitos anos atrás, quase 40 anos atrás, a gente mudou para Curitiba e na casa que a gente, a segunda casa que a gente foi morar, moramos muitos anos ali, tinha uma paineira no fundo do quintal e tinha um tipo de um cipreste na frente da casa. Quando aquelas árvores foram plantadas, eram muito bonitas, eram muito lindas. E o dono da casa, alguns de vocês talvez ouviram falar de Jaime Kemp? Alguém já ouviu falar? Era a casa dele. Ele vendeu para nós. Era uma coisa muito de Deus. Foi outra história, a gente não tinha dinheiro, né? Cabia bom às vezes ter dinheiro, mas a gente não tinha, mas Deus tinha. E Deus fez um milagre tão grande, e a gente acabou podendo comprar casa. Mas ele tinha tanto carinho por aquelas duas árvores. E ele foi nos visitar alguns anos depois, ele foi ver e não tinha mais a paineira nos fundos do quintal. E ele, cadê a paineira? E eu falei, ela cresceu. Ela cresceu e já estava ameaçando a própria estrutura da casa, então a gente cortou. Ela ocupou todo o quintal. Então a gente teve que cortar. E na frente a gente teve que cortar aquela cipreste, porque também era enorme. Estava não sei quantos metros de altura, enorme. Mas são assim, as pequenas coisas crescem. Diga para alguém do outro lado, diga, as pequenas coisas crescem.
A Bíblia diz que quando o homem pecou, que a terra foi amaldiçoada. O homem não foi amaldiçoado, o homem foi julgado. Mas a terra foi amaldiçoada. E agora Deus diz, agora você vai trabalhar com o suor do seu rosto e no meio de cardos e espinhos. Você vai agora trabalhar. Trabalho é muito bom. Adão sempre devia ter trabalhado. E trabalho não é uma maldição. Mas agora vai ser muito difícil, porque vai ter cardos e espinhos. A própria terra vai trabalhar contra você. Quando sabe que as pequenas raposas viram leões e a nossa vida vai cada vez mais se dificultando. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não precisa de grande porção. Só um pouquinho de fermento, a Bíblia diz que já leveda toda a massa. Como está a tua corrida, querido? Como está hoje a tua corrida? Gálatas 5:7, Paulo disse para os Gálatas, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? 2 Timóteo 2:4, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Como está a tua corrida? Estamos correndo bem ou como os Gálatas? A gente começou bem, mas depois se encalhou em alguma coisa. Alguma coisa dificultou. Gente, Jesus, diga comigo, Jesus. Jesus foi a luta. Jesus foi a cruz. Ele levou os nossos pecados, Ele levou os pesos, Ele levou os atrapalhos, Ele levou tudo que nos prendia, Ele levou todas as raposas, Ele levou todos os leões. Ele foi em nosso lugar. Ele venceu o diabo, Ele venceu os seus demônios, Ele venceu a morte e Ele venceu o inferno. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Há uma música que a gente cantava no século passado, que alguns de vocês vão lembrar, porque alguns estão mais para lá do que para cá. Não, desculpa. Alguns vão lembrar, mas tem uma música que a gente cantava, a vitória em meu ser, lembra? A vitória, há um canto de vitória, há um canto de vitória em meu ser. Alguém lembra? Diz assim, Daí ele diz assim, se eu olhar para mim mesmo, não posso acreditar. Diz a música, né? Porém, se eu olho a Cristo, já nasce em mim a fé. Então, é um canto de vitória, mas esta vitória não vem olhando para nós mesmos. Eu não posso vencer medindo a minha força com o inimigo. Eu só posso vencer se olhar para Cristo, porque quando nós olhamos para Cristo, a fé nasce dentro de nós. E a gente consegue vencer. Aleluia. Em Apocalipse 12, versículo 11 diz, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte, não amaram a própria vida. Eles venceram. Aleluia. Agora, nós podemos vencer, porque Ele vence em nós. Ele já venceu, mas agora Ele quer vencer através da tua vida, em minha vida. É Ele, de novo, vencendo. É Ele que recebeu as chaves. É Ele em nós, maior do que aquele que está no mundo. Como sabe, Jesus em nós é maior do que aquele que está no mundo. Maior do que o diabo, maior do que seus demônios, maior que a vida, maior do que a morte, maior que as nossas batalhas, maior que os nossos pecados, maior do que as nossas falhas. Ele é maior. Quem já olhou no espelho e disse, você de novo, cara? Quem já quase se desanimou quando você viu para... Ai, você não leva jeito, viu? Você não muda, mas você vai mudar. Diga para o seu vizinho, você vai mudar. Diga de novo, você vai mudar. Agora diga para ele, e eu vou mudar. Por quê? Porque não sou eu, é Cristo em mim. Não é você, é Cristo em você.
É Cristo em nós, a esperança da glória. Romanos 8:37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Filipenses 4:13: e tudo eu posso naquele que me fortalece. Judas, versículo 24: aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Quem gostaria de não cair nunca? Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Diga comigo: o meu Deus é poderoso para me dar vitória. Agora vamos voltar para o pódio. O nosso amigo Clayton está lá em cima e ele está dizendo: graças a Deus, mas a maior vitória é Jesus que morreu no meu lugar. Depois ele diz: mas eu estou aqui e meu primo está na cadeira de rodas. Eu quero que você esteja olhando ao seu redor agora, dizendo: Senhor, eu quero vitória na minha vida. Eu quero vencer as raposas, eu quero vencer os leões. Mas eu quero trazer mais pessoas para esta vitória. Eu quero trazer mais pessoas ao meu lado para que eles possam também vencer. Jesus disse: sentar comigo no meu trono como eu venci. Há lugar. E há pessoas que precisam. É uma corrida de revezamento também, gente. Quem já viu uma corrida de revezamento? O bastão está sendo repassado. Aqui como esta igreja, acho que uns 6 anos atrás, por ali mais ou menos, foi passado o bastão pastoralmente. Que lindo, que maravilhoso. Mas você, querido, você já passou o bastão também para alguém espiritualmente? Você já chegou a discipular uma vida? Levar aquela pessoa a crescer em Deus, a ter sonhos e esperança em Deus, e depois passar o bastão na mão daquela pessoa, para que aquela pessoa também levasse outras pessoas a vencerem? Fechem seus olhos comigo, abrem seu coração. Pai, nesta noite, nós queremos te louvar e agradecer, Pai, porque pela tua vitória nós estamos aqui neste lugar. Nós não merecemos nada disto. É pela pura graça de Deus. Nós te louvamos, Senhor, pela tua vitória. Tu és o vencedor. Mas, Senhor, nós queremos também vencer. Nós queremos vencer qualquer atrapalho, qualquer raposa, qualquer leão. Nós não queremos, Senhor, que o inimigo esteja tripudiando sobre a nossa vida e de maneira alguma e de alguma forma. Mas nós queremos ter vitória no nosso falar, agir, andar. E, Pai, nós queremos não só ter vitória, nós queremos conduzir outras pessoas. Nós queremos discipular vidas, queremos levar outras pessoas a desfrutarem desta mesma vitória que o Senhor tem nos dado. Ó Pai, por favor, em teu nome, Senhor, com seus olhos fechados, os seus corações abertos, seus corações abertos, mas eu gostaria que neste momento, você que está aqui, diz: pastor, eu tenho alguma coisa na minha vida que eu não tenho conseguido controlar. Eu não tenho conseguido vencer ainda. Mas eu creio que o Senhor pode me dar a plena vitória. Eu preciso ser livre. Eu preciso ser liberto. Talvez seja um vício. Talvez seja alguma coisa que você está assistindo que não deveria. Ou participando que não deveria. Talvez seja alguma outra coisa. Alguma coisa está te prendendo. Pode ser medo. Pode ser algum tipo de medo. Pode ser outra coisa. Mas você está aqui. E diz: eu preciso de libertação. Eu preciso ser liberto nesta noite. E não quero que esta raposa cresça e se torne um leão na minha vida. Eu quero ser livre. Se você está com alguma necessidade dessas, levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Quem está aqui diz: ore por mim, pastor, porque eu quero vencer esta raposa. Não quero que vire nenhum bicho maior na minha vida, não. Não quero que seja um leão, não. Mantenha a mão levantada.
Mantenha a mão levantada. Se você levantou a mão, está crendo que o Senhor realmente vai te conceder vitória. Mantenha a mão levantada. Amém. Nós vamos orar agora. E vou acrescentar aqui que diz, pastor, eu não consigo liberar perdão, mas eu sei que eu preciso. Eu fui muito machucado, mas eu vou liberar em nome de Jesus. Eu vou, para com a graça de Deus, eu vou liberar. Levanta a sua mão também. Pessoas que precisam liberar perdão. Isso é tão importante. Mantenha a mão levantada. Todo este pessoal. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pelo teu povo nesta noite. Nós oramos, Senhor, para que venha, Senhor, a tua graça cobrir a nossa vida. Ó, Senhor, em nome do Senhor, nós oramos contra todas essas raposas, Senhor, e todos estes leões, no nome, na autoridade do nome de Jesus. Afastem-se todos os inimigos, todos os atrapalhos, todos os embaraços e todos os pecados. Senhor, Tu és o vencedor. Queremos vencer contigo. Queremos que a Tua vitória seja desfrutada em nossa vida. Obrigado. Recebemos de Ti. Recebemos de Ti. Nas Suas próprias palavras, queridos, diga para Deus aquilo que o nome, como diz o outro, dá o nome ao bicho, né? Dá o nome da raposa para Deus. Se é falta de perdão, se é vício, seja o que for, medo, diga para Ele agora, diga, Senhor, é isso. Pode ser no teu coração mesmo, mas você diga para Deus, Senhor, me perdoa disso, me perdoa, me perdoa. Em nome de Jesus, me perdoa, Senhor, me livra. Creio, 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 creio. Aleluia. Pode baixar a mão. Eu quero saber agora outra coisa. Quem que Deus está mexendo com você para você ajudar o outro a se tornar um vencedor? Você já sabe no teu coração pessoas que Deus colocou ao teu lado, como Rodrigo ao lado do Cleiton. Pessoas que Deus colocou ao seu lado para você levar para o pódio, para você levar para a vitória, para você levar aquela pessoa a também correr com vitória em Cristo. Levanta a sua mão se você sabe de alguém que Deus quer usar você para levantar aquela vida, para encorajar aquela pessoa, para que aquela pessoa desfrute também da vitória, da graça do Senhor. Pai, nós oramos por essas pessoas, Pai. Nós oramos, Senhor, em Teu nome, para que venha também um discipulado efetivo, que cresçam na graça de Deus, que também sejam vencedores, que sejam mais do que vencedores, Pai. Nós cremos em Ti. Pode baixar a mão. Eu quero saber quem está conosco hoje que diz, pastor, eu preciso de cura. Eu estou sofrendo muito e eu preciso de cura física, ou emocional ou física. Levanta a sua mão. Você crê que Deus pode te curar? Você crê que Deus pode te curar? Amém? Levanta a sua mão e Deus vai agir. Quem tem fé que Deus vai agir na vida deles? Então coloca a sua mão no ombro deles. Coloca a sua mão no ombro daquele que levantou a mão. Isso, coloca a sua mão no ombro daquele, alguém está perto do Marcelo, isso, coloca a tua mão no ombro deles, em nome do Senhor Pai, nós oramos em nome de Jesus agora, nós intercedemos pelo teu povo, pela tua casa, haja, Senhor, cura nesta casa, nós ordenamos que toda enfermidade vá embora agora, toda enfermidade, mal-estar, fraqueza física, todo espírito de enfermidade tem que sair agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, haja cura, haja restauração de saúde. Amém, amém. Diga comigo, amém. Agora, ainda com os olhos fechados, a única oração, a última oração. Eu quero saber se você está aqui hoje, você diz, pastor, eu preciso de Jesus, eu estou longe dele, eu não estou assim servindo a Deus com todo o meu coração. Eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje. Eu quero que Ele seja o Salvador da minha vida, o Senhor. Que Ele seja o vencedor na minha vida. Eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje. Levanta a sua mão, quero orar por você. Alguém está aqui hoje e diz, pastor, ore por mim. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Alguém, bem rapidinho, isso, pode? Ótimo, mais alguém. Você diz, ore por mim, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Jesus te ama. Ali em cima tem uma pessoa, aqui embaixo tem uma jovem, mais alguém. Você diz, ore por mim, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar.
Eu gostaria que todo mundo fizesse esta oração comigo, para ajudar essas pessoas, que eu vi pelas 2 ou 3 pessoas que levantaram a mão, mas eu gostaria que todo mundo orasse. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço a minha necessidade. Eu sou tão pobre, sem a tua graça. Eu não sou nada, mas eu te peço, perdoa-me dos meus pecados. Lava meu coração. Vem, Jesus, senta no trono da minha vida para sempre. Eu te recebo e declaro para todos os fins: Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Quantos creem que Jesus ouviu? Se você fez esta oração pela primeira vez, aqueles que levantaram a mão, creia que Jesus ouviu. Creia mesmo. Depois vem e conte para os pastores, ou a esposa do pastor, e chega e diga: olha, eu entreguei a minha vida a Jesus hoje. Vai ser uma bênção na tua vida, né? Ó, gente, muito obrigado a Deus por ter permitido a gente estar junto hoje à noite. Eu quero agradecer também o convite do pastor João. Foi com muito carinho, e a gente ama muito a vocês. E estamos conhecendo. Deus esteja abençoando. Pastor João.